Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez estudando esse livro, Fundamentos do Lar Cristão, que está sendo muito bom, muito enriquecedor para todos nós, essa leitura. Hoje nós estamos no capítulo 14. É, Nós somos da IASD Central de Vila São Jorge Santos. Temos algumas irmãs de outros estados que participam conosco. Sejam todos bem-vindos. E agora eu vou fazer uma oração, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nesse momento, Pai, nós queremos, em especial, colocar nas tuas santas mãos os nossos irmãos, os nossos amigos que estão lá no sul nesse momento, Senhor. Muitos ainda estão em situação bem difícil, Pai. Estávamos conversando um pouco sobre o que está acontecendo lá, Senhor. Só o Senhor pode amenizar a situação, Pai. Só o Senhor pode socorrê-los. Só o Senhor pode ajudá-los, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te rogamos que o Senhor possa estar ajudando a eles, acalmando, socorrendo, amparando, Senhor, curando. Muitos estão precisando de cura psicológica, Senhor, nesse momento. Imagina o desespero das pessoas, pessoas que não se encontram com sua família, mães que não conseguem encontrar os seus filhos. Pai, realmente a situação é desesperadora, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor pode dar a paz que eles estão precisando para esse momento. E agora, Senhor, nós te rogamos que o Espírito Santo venha estar conosco mais uma vez, que possamos compreender, viver, cuidar da nossa família, Pai, que é o bem mais precioso que nós temos, que o Senhor nos deu. O Senhor ama a família, nos ajuda a amar a nossa família, cuidar bem de todos os membros da nossa família, Paizinho. Perdoa os nossos pecados, que o Espírito Santo nos ajude a ouvir a sua voz e sentir a sua presença. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos aqui com o pastor Fernando. Ele é da IASD Jardim América de Cruzeiro, São Paulo. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, eu acabei de conhecer através da Michelle como pastor, mas eu não sei se o senhor tem doutorado, mestrado, se tem outra especialidade, que o senhor fique à vontade, se o senhor quiser falar, se apresentar de outra maneira, que nós possamos conhecer o senhor melhor, pode ficar à vontade, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez, pode abrir o seu microfone, que Deus abençoe o senhor. Pode Rosângela, abrir, libera. pastor. Não, tá. Abriu, pastor, Pronto, está agora aberto consegui. agora. Boa noite, queridos. Que bom estarmos juntos nesse momento. Momento muito especial para, né, estudarmos aí sobre essa questão tão importante que é a família. Eu sou casado com a Juliana Alencar Begnalha, né? Tenho uma filha que se chama Amanda Alencar Begnalha, tem 19 anos, faz faculdade de arquitetura em São José dos Campos. Minha esposa, ela conseguiu se dedicar mais aos estudos, né? Ela tem faculdade de administração, tem curso de coach, master coach, tem licenciatura em história, é pedagoga, tem pós-graduação na área de história, pós-graduação na área de neuropsicopedagogia, né? É uma pessoa aí bem preparada. Que Eu sou bênção. bacharel em teologia, né? Também tenho curso de administração. Administrei empresa muito tempo antes de ir para o ministério. Fui meio rebelde para ir para o ministério, né? Esperei um tempo demasiado, mas apesar de lutar contra o chamado de Deus, afinal respondi e sou muito feliz. Eu digo que eu não trabalho, né? Porque eu faço o que eu gosto, então eu não trabalho. Mas Deus, ele nos chamou para essa obra mais do que especial. E eu louvo a ele por isso, porque em primeiro lugar, tenho certeza que foi para a salvação minha e da minha família. E estamos juntos essa noite. Para mim é um motivo de muita felicidade. Amém, pastor. Deus abençoe o senhor. Posso já dar a introdução? Por gentileza. Capítulo 14, né? Isso. Muito bem. Esse
esse livro que vocês estão estudando é um livro muito especial e muito querido lá em casa, porque ele fala justamente sobre um dos preceitos mais importantes que Deus deixou para a humanidade. Mesmo na época da perfeição da Terra, o primeiro objetivo de Deus foi justamente que a família fosse um cercadinho de segurança para toda a humanidade. E ele cria a família justamente com esse objetivo. Então, esse capítulo, de forma especial, ele vem trazendo essa filosofia de ser a família o Pastor, só um círculo minuto. sagrado. Pastor, só um minuto, desculpa. Não é o Ah, 14, é o 15. Inclusive, eu mandei para o senhor, mas eu falei o 14 que estava na minha mente. É o 15, pastor, ainda bem que eu estudei desculpa. os dois. Ainda bem. Mas, olha, esse Gilson, o capítulo meu é 14, 14. ele é Não, Rô. primordial para a nossa vida justamente para entendermos o capítulo 15. Por quê? Porque a família é o plano original de Deus. A família é que dá base justamente para uma sociedade decente, justa, compassiva, né? E misericordiosa. Mas o capítulo 15 vem tratando justamente da sequência da família, que são os filhos. As crianças, uma bênção. Portanto, nós precisamos de Deus dentro desse contexto. A primeira parte do capítulo diz: parte do plano de Deus. Aquele que deu Eva para Adão como companheira, ordenou que homens e mulheres se unissem em santo matrimônio para constituir famílias cujos membros, coroados de honra, fossem reconhecidos como membros da família celestial. Deus requer de nós um planejamento muito específico com relação a isso. Por quê? Porque é o plano dele, ele faz isso em primeira instância com Adão e Eva. E aí você vê na sequência do mesmo, no parágrafo seguinte, que os filhos são a herança do Senhor e somos responsáveis diante dele pela administração de sua prosperidade. Ou seja, nós temos que cuidar bem dos filhos. Eles são a maior razão de se criar uma família. Tem gente que fala assim: ah, pastor, eu não quero ter filhos. Você está deixando de receber as bênçãos de Deus quando você não almeja os filhos. Eles são, em grande parte, responsáveis por nos trazer a felicidade divina à nossa vida, para reconhecermos quantas coisas maravilhosas Deus faz para nós como um pai amoroso, um pai grandioso, um pai que oferece aquilo que nós não merecemos, né? No final desse parágrafo, do parágrafo que antecede o subtítulo Conselho a um casal sem filhos, ele diz assim: atraem compaixão para si mesmo, mas têm pouco para conceder a outros. Quem? Quem, na verdade, não quer ter filhos. E é por isso que, na sequência, ela fala, olha, um conselho para um casal sem filhos. Deve morrer o egoísmo que se manifesta de variadas formas, segundo as circunstâncias e a constituição peculiar dos indivíduos. Se tivessem filhos e seu pensamento fosse compelido a desviar-se de si mesmos para o cuidado deles, para instruí-los, ser-lhes um exemplo, deles teria sido uma vantagem. O fato de nós termos filhos é plano de Deus. Para justamente, assim como os dízimos que ele instituiu, servem para tirar o egoísmo do nosso coração, também os filhos têm a mesma função. Você deixar de viver para si mesmo e viver para a vida de uma outra pessoa. Esse é o principal objetivo de Deus, né? No último parágrafo, antes do subtítulo traços fortes, nobres, né, aliás, ele diz assim: muitos estão enfermos física, mental e moralmente, porque sua atenção está voltada exclusivamente para si mesmos. Podem ser salvos desse estado de estagnação pela sadia vitalidade e a diversidade de mente dos mais novos e a incansável energia das crianças. Tem gente que reclama, por exemplo, às vezes na igreja: ah, esses meninos que não param, esses diáconos têm que parar esses meninos. Queridos, sejam vocês também como o coração de uma criança, como Jesus pede. As crianças, elas devem estar dentro da igreja. Lógico que os pais precisam exercer também a sua influência positiva para que haja reverência. Mas antes a criança esteja dentro da igreja
do que fora. E a gente, às vezes, repele famílias inteiras na igreja porque a gente acredita que dentro da igreja, a criança não pode ficar ali para não fazer barulho. Dentro da compreensão dela, nós devemos aceitar e promover cada vez mais a santidade de Deus de forma que eles tenham prazer de estar ali. Outra coisa importante são essa questão dos traços nobres, que a irmã White traz aqui no segundo parágrafo. Ela diz: a simpatia, paciência e amor exigidos no trato com as crianças seria uma bênção em todo lar. Olha só, vou repetir: simpatia, paciência e amor exigidos no trato com as crianças seria uma bênção em todo lar. Elas poderiam abrandar e subjugar traços de caráter naqueles que necessitam ser mais otimistas e calmos. A presença de uma criança num lar suaviza e refina. Uma criança criada no temor do Senhor é uma bênção. Quando nós começamos a enxergar com o olho clínico da inspiração, nós conseguimos ver o plano de Deus de forma perfeita para a nossa vida. Ele não quer que sejamos egoístas. Ele não quer que estejamos afastados de um desejo imenso de compartilhar amor. E aí ele fala, a melhor forma são os filhos. Outra coisa importante que existe nesse capítulo, né, é essa questão de um precioso depósito. Os filhos são entregues aos pais como um precioso depósito. Ou seja, Deus deposita eles em nossas mãos, o qual Deus um dia requererá de suas mãos. Devemos dedicar mais tempo, mais cuidado, mais oração em favor da educação dos nossos filhos. Eles necessitam mais de boa instrução. Quantas e quantas vezes eu já vi pais que transferem a educação dos seus filhos justamente para a escola, terceirizam a responsabilidade que eles têm em si mesmos. Eu lembro de minha filha, quando ela era pequena, ainda nem compreendia as coisas direito, tinha 2, 3 aninhos, e ela foi estudar numa escola bilíngue, lá em Engenheiro Coelho, enquanto nós estávamos fazendo faculdade lá, eu e minha esposa. Eu lembro que ela, um dia, se desentendeu com uma amiguinha. E as duas desferiram ali palavras agressivas e tapas e beijos, né? Aquela coisa bem de criança mesmo. E aí, quando eu cheguei para buscá-la na escolinha, a professora, a teacher, né? Olha, pai, a Amandinha discutiu e brigou com a Juju hoje e as duas se pegaram. Eu falei, é? Pode deixar. Chegamos em casa, descarregamos as mochilas, né? Sentamos, almoçamos, e depois do almoço eu peguei e fui falar com a Amanda. Amanda, vem cá que o papai precisa conversar com você. E aí fui conversar com ela a respeito do que havia acontecido. E falei, olha, você não é amiguinha da Juju? Sou, papai. E por que você brigou com ela hoje? E aí ela disse, ela não queria me dar um brinquedo e ela queria o brinquedo que estava na minha mão. Eu falei, era só trocar por um instante, depois vocês voltavam. Vocês gostam uma da outra, por que brigar? Olha, amanhã nós vamos conversar com a Juju e você vai pedir desculpas para ela. Tá bom? Combinado assim? Tá bom, combinado. Ela foi brincar, passou o dia, a noite, tomou o banho lá. Em Engenheiro Coelho era uma bênção, né? Porque ao invés de brincar com o celular, tablet, essas coisas, brincava era no meio do mato mesmo, subia no pé de jabuticaba, voltava para casa toda a roupa manchada de jabuticaba, de abacate, de outras frutas que tinham na chácara, né? E aí no dia seguinte, bem cedo, fui deixá-la e, coincidentemente, o pastor Antônio estava chegando com a Juju. E aí cheguei, Amanda, vamos conversar com a Juju. Aí eu chamei o pai, falei, pai, olha, a Amanda e a Juju tiveram um desentendimento ontem. Eu tô sabendo. Então elas precisam conversar. O que você precisa falar para ela, Amanda? E ela chegou chorando, abraçou a Juju, pediu desculpa, beijou ela e a Juju também. E as duas entraram dentro da escola chorando e foi a coisa mais linda. Sabe, a irmã White, ela termina esse capítulo dizendo o seguinte: não podemos nos esquecer de que nossos filhos são os mais jovens membros da família de Deus. Ele os tem entregue no nosso cuidado para que
preparemos e eduquemos para o céu. Teremos que dar conta a ele pela maneira como desempenhamos nosso sagrado dever. O que nós temos ensinado para os nossos filhos? O mundo hoje oferece e ensina tanta coisa ruim. Eu oro e clamo a Deus grandemente pela vida da minha filha Amanda, porque eu sei de tudo que ela vai enfrentar e já tem enfrentado. E mais do que isso, estou sempre apoiando, ajudando a entender que ela precisa permanecer firme no caminho do Senhor. E creio que Deus já tem frutificado de forma positiva na vida dela, porque esses dias a faculdade que ela está fazendo não é uma faculdade, uma instituição adventista. Ela está estudando numa faculdade comum. E aí ela foi pedir o sábado, porque havia atividade extra-classe, né, que é horas complementares para ser feita, e a professora exigia que os alunos fizessem no sábado em conjunto. E eu enviei a carta, como a gente envia para todos os alunos, requerendo, né, ali que seja reconhecido o direito que há por Constituição e por lei estadual também. E aí a professora disse para ela que não aceitaria a carta, que não aceitaria esse desejo, né, esse pedido dela. E ela falou: pai, eu não vou no sábado, eu vou para a igreja. Né, que nós moramos agora em Cruzeiro, na cidade de Cruzeiro, aqui, né, e aí ela falou assim: eu não vou magoar o meu Deus, eu vou guardar o sábado, vou para a igreja, vou estar junto dele. E não foi, de fato, fazer aquilo que a professora pediu. Legal. Queridas e queridos, Deus, ele tem planos, Deus tem planos perfeitos para nós. Deus, ele sabe aquilo que nós necessitamos. Ele entende tudo aquilo que nós passamos. E ele quer fazer com que a nossa vida ande conforme o seu desejo, porque ele sabe o que é melhor. E o que nós temos ensinado para os nossos filhos? Quais são as decisões que nós temos tomado na nossa vida? Porque isso vai influenciar na educação dele. É o que ela diz aqui de forma inspirada. Temos, de fato, acordado com Deus de sermos fiéis a Ele em todas as coisas, ou temos sido relapsos e aceito qualquer coisa para transgredir a fé? Deus quer simplesmente que nós reconheçamos a nossa dependência dEle e saibamos que, dependendo dEle, nós seremos fiéis no tocante a todas as coisas que Ele nos pede. Eu quero perguntar para você: você quer ser fiel a Deus em tudo aquilo que Ele te pede? Você quer reconhecer que Ele é grandioso também em sua vida? Se você quer, assim como eu, quero convidá-lo então a orar comigo nessa hora, pedindo a Deus que realmente nos faça enxergar todo o desejo para a nossa vida de sermos fiéis a Ele, de sermos totalmente dependentes dEle e sabermos que é Ele quem vai transformar a nossa realidade conforme a desejo dEle. Vamos orar então? Santo e amorável Deus, nosso eterno Pai, a Ti erguemos a nossa voz em louvor ao Teu santo nome, porque reconhecemos a grandiosidade do Teu ser. Tu és Deus e isso nos basta, porque isso é suficiente para entendermos a grandiosidade que o Senhor tem e a pequenez que nós somos. E agora queremos dizer que dependemos completamente de Ti, que somos totalmente deixados nos Teus braços, porque não há outra forma de sermos salvos e nos mantermos firmes ao Teu lado. Portanto, Senhor, nos ajude a, em cada passo com os nossos queridos filhos, a herança que o Senhor nos concede, de olharmos para eles e desenvolvermos na vida deles a mesma fidelidade que estamos requerendo agora. E que o Senhor nos mobilize sempre para estarmos na Tua presença, ouvindo a Tua voz, e mais do que isso, obedecendo aos Teus preceitos, sabendo que são fontes de vida e vida eterna para cada um de nós. Dá-nos uma ótima noite de descanso e um feliz despertar com nosso Senhor Jesus Cristo, pois é nele que confiamos e é a Ele que agradecemos pela intercessão e pelo poder da salvação que vem através do seu sangue derramado lá na cruz. E o fazemos essa oração em nome dele. Amém.